Bom dia, pessoal. Essa é a nossa segunda aula de resistência dos materiais. Lembrando, nós estamos usando o livro Resistência dos Materiais do autor Ibler, tá? Sétima edição, ok? Pessoal, nós vamos ver hoje todo o capítulo 3 deste livro, tá? E antes que eu me esqueça, sobe aqui no canto superior direito do vídeo, clica naqueles três pontinhos assim, tá? Clicando ali vai abrir 6 ou 7 opções. Você vai na do meio, velocidade de reprodução, tá? Coloca 2 vezes. Professor, por que isso? Porque eu falo numa velocidade lenta, tá? Justamente para que eu tenha uma boa dicção e seja mais didático, tá? Eu tenho certeza que você, configurando esse vídeo para 2 vezes mais rápido, você vai conseguir compreendê-lo sem dificuldade, tá ok? A vantagem disso é que você consegue assistir o vídeo, né, essa videoaula, na metade do tempo. Vamos supor, essa videoaula deu 1 hora. Você consegue assisti-la inteira em meia hora, sem perder qualidade. Tá bom, pessoal? Moçada, eu vou passar para vocês todo o capítulo 3 do Ibler hoje, nessa segunda aula de resistência dos materiais, tá? Esse capítulo, ele fala de ensaio de tração ou compressão, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais lá no final de ensaio de fluência e finalmente ensaio de fadiga, tá ok? 90% de todo o conteúdo está dentro de ensaio de tração e compressão, tá ok? Moçada, quando a gente fala de ensaio de tração ou de compressão, a gente consegue extrair de um ensaio destes muitas informações mesmo, tá? O que a gente extrai a partir de um ensaio de tração e compressão? A gente extrai muitas propriedades mecânicas, tá? Nós vamos ver uma por uma, tudo bem? Professor, a quais materiais se aplica o ensaio de tração e compressão? A todo e qualquer material sólido, tá? Na engenharia a gente usa muito para ensaiar metais, tá? Na engenharia civil o pessoal usa muito para ensaiar concreto e cerâmicas, tá? Tudo bem? A gente usa também, mesmo na engenharia, para polímeros, tá? E mais recentemente, um tipo de material muito usado na indústria aeroespacial, que são os compósitos, tá? Compósitos estruturais. Eu coloquei concreto, mas não coloquei, né? Cerâmicas também são materiais ensaiados a tração e ou compressão. Tudo bem? Legal? Bom, no que consiste o ensaio de tração ou de compressão? No caso do ensaio de tração, ele consiste em uma máquina que aplica uma força de tração, tá? Cujo objetivo é alongar o corpo de prova, tá? Alongar o material bem devagar, tá? Bem devagar. Por que bem devagar? Para que não haja aceleração, para que não haja geração de calor, tá? A geração de calor normalmente vai ter, mas o ideal é que ela seja o mínimo possível, tá bom? Desculpa, pessoal, espirrei aqui. Esse ensaio é feito bem devagar, como eu estava falando. Tá? O ensaio de tração ele alonga o material a uma taxa muito pequena, muito devagar, tá ok? E velocidade constante, tá? Este ensaio não preciso dizer que ele é um ensaio destrutivo, tá? Mas professor, todos os ensaios são destrutivos. Ensaio de tração e compressão, ensaio de fadiga, ensaio de impacto. O ensaio de dureza, dependendo da finalidade, ele pode ser considerado destrutivo ou não, tá?
Tem algum ensaio mecânico que não é destrutivo? Sim, existem vários, tá? Principalmente aqueles aplicados em aplicações aeronáuticas, tá? Não vou falar disso agora, mas volta e meia vocês vão me ouvir dando exemplos na área aeronáutica, tá? Minha pós-graduação foi toda em aeronáutica, mestrado, doutorado, tá bom? Então, a maioria dos ensaios, olha, se bobear, são todos os ensaios em aeronáutica, né, aplicados em aviação, eles são não destrutivos, tá ok? Bom, não vale a pena gastar tanto tempo nisso, mas o princípio que a máquina usa, a máquina de ensaio de tração e compressão, ela usa um aparelhozinho chamado extensômetro, tá? O que é um extensômetro? Nada mais é que uma resistência elétrica, um resistor elétrico, tá? Que ele é colocado no corpo de prova, tá? Parece uma serpentina de geladeira assim, só que ele é bem pequeno, tá? Você aplica uma corrente aqui e ele está no meio do corpo de prova, tá? Você vai tracionar esse corpo de prova, certo? O que vai acontecer? Esse corpo de prova vai começar a se alongar, né? E alongamentos micrométricos são percebidos por essa resistência elétrica, tá? Tem até uma equaçãozinha lá que diz que o comprimento da resistência elétrica interfere diretamente na corrente que vai atravessar essa resistência, tá? Então, o fato é que um mínimo de variação dimensional nesse corpo de prova, né, tanto para compressão quanto para tração, né, um mínimo mesmo, questão de microns, vai gerar uma variação de corrente, tá? Então existe um gráfico lá de variação de corrente versus comprimento, né, deformação, tá? Então é possível medir com grande precisão, tá? Deslocamentos bem pequenos, tá ok? Professor, mas quando a gente faz ensaio de tração, a gente não coloca isso no corpo de prova. Mas essa resistência elétrica, ela está presente na máquina, tá? Pode não, na maioria das vezes não é no corpo de prova propriamente, tá? Mas ele está presente em algum ponto da máquina, em algum local, em alguma peça da máquina que nos permite fazer a leitura, tá ok? Tudo bem até aí? Bom, o que mais a gente pode falar sobre ensaio de tração ou ensaio de compressão? O principal objetivo de um ensaio de tração e compressão é a obtenção do chamado diagrama tensão versus deformação, tá? Essa tensão versus deformação, a gente obtém ela a partir daquela formulinha tensão igual a força, vamos chamar de P, dividido pelo A0. O que é o A0? É a área inicial do corpo de prova. Professor, a área do corpo de prova varia? Sim, dependendo do material. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, aguenta aí. Tá ok? Beleza até aqui? A gente vai falar bastante sobre esse diagrama. Pessoal, é diagrama ou gráfico, tá? Diagrama ou gráfico, tensão, deformação. Tudo bem? Pessoal, é interessante frisar o seguinte. Se eu ensaiar dois corpos de prova do mesmo material, tá? Eles podem ter sido retirados do mesmo lingote lá na siderúrgica, tá? Eles podem ter sido retirados em sequência um do outro, para que eles sejam o mais parecido possível um com o outro, tá? O fato, e você pode comprovar isso por amostragem estatística, tá? É que você nunca vai ter dois resultados iguais. Como assim, professor? Se eu fizer ensaio de tração em um corpo de prova e depois ensaio de tração no outro corpo de prova, por mais gêmeos que eles sejam, por mais parecidos que eles sejam, dificilmente nós vamos ter resultados iguais, tá? Sempre há uma variaçãozinha de um para outro, tudo bem? Professor, por que sempre há essa variaçãozinha de um para outro? São vários fatores, tá? Primeiro, a composição química. Ah, mas os dois eram aço 1020, tudo bem, mas você não sabe se a quantidade de átomos de carbono de um é igual à quantidade de átomos de carbono do outro corpo de prova. Ninguém contou lá para ter certeza, tá?
os processos siderúrgicos não são assim tão precisos ao ponto de você garantir que o ensaio de tração ou de compressão dos dois materiais sejam iguais, tá ok? Que mais? Imperfeições. Eu não sei se vocês já tiveram ou estão tendo ou vão ter ainda, né, ciência dos materiais, materiais de construção mecânica, ou seja, disciplinas que envolvem aí estudos de materiais, tá? Mas uma das coisas que a gente estuda lá são os tipos de defeitos que existem nos materiais. Lembra dos defeitos pontuais? Faltou um átomo de repente ao longo de uma linha de átomos ali, tá? Ou pior que isso, não faltou um átomo, mas faltou uma linha inteira, tá? Então assim, nada garante que os dois corpos de prova estejam exatamente com os mesmos defeitos. Aliás, dificilmente vão estar, tá ok? Então assim, essas imperfeições na microestrutura cristalina dos metais também interfere diretamente nos resultados do ensaio de tração e compressão, tá ok? Que mais? Processos de fabricação interferem demais também no ensaio de tração. Temperatura, se você fizer um ensaio no corpo de prova na semana mais quente do ano, ou se você fizer na semana mais fria do ano, dá diferença, tá? A temperatura também interfere. Tudo bem? Legal? Bom, vamos falar propriamente agora do gráfico ou diagrama tensão-deformação, que é o nosso objeto de estudo principal aqui dentro deste assunto, tá? Como eu já falei para vocês, pessoal, o gráfico de ensaio de tração, ele possui aqui no eixo X a grandeza deformação epsilon e aqui em Y nós temos a chamada tensão. Pessoal, a deformação epsilon, ela é medida em milímetros por milímetros. Por isso que a grandeza epsilon é uma grandeza adimensional. Tá? Milímetro por milímetro não sobra nada. Tá ok? Depois a gente pode expressar essa grandeza também em termos percentuais. Tá? A gente vai chegar lá. E a tensão aqui é força por área. Tá? Normalmente ela é medida em megapascal, tá? Ou pode chegar a gigapascal. Tudo bem? Pessoal, eu vou fazer aqui um ensaio de tração. Vou desenhar aqui um gráfico de ensaio de tração de um ferro fundido. Tá? E vou desenhar um ensaio aqui, ó, de um aço 1020, tá? Tudo bem? Obviamente esse gráfico não está em escala, eu fiz ele à mão livre, tá? Mas a gente já vai conseguir tirar boas conclusões dele aqui, tá? A primeira delas é o seguinte, se você reparar, para um ferro fundido, ou para um aço 1020, ou para um aço ferramenta, ou para um aço matriz, ou para um aço mola. O que eu quero dizer é o seguinte, para todo e qualquer aço, a inclinação dessa reta aqui vai ser a mesma, vai ser igual. Tá? Para todo e qualquer aço, nós temos essa mesma inclinação de reta. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que se nós tomarmos a tangente dessa reta aqui, dessa inclinação aqui, nós vamos ter aqui tensão dividido por deformação. Ficou pequeno aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a tangente dessa reta vai ser sigma por epsilon, tá? A tangente disso, cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Vai ser a hipotenusa, certo? Vai ser esse ângulo aqui, ou melhor, tá? Esse ângulo aqui, ó, tá? Pessoal, a tangente dessa reta, em termos físicos, quer dizer para nós uma grandeza chamada módulo de elasticidade, ou ainda módulo de Young, tá? Ou a gente até pode chamar ela de índice de rigidez do material, tá? Ou seja, ela correlaciona quanto de tensão ela suporta para o quanto de deformação ela suporta naquela dada tensão, tá? É claro que, por exemplo, uma borracha, a borracha vai ter um comportamento, né, bem mais... Ela se deforma muito mais, tá?
Pessoal, como eu já falei, todos os aços possuem essa mesma inclinação, tá? E para vocês terem uma ideia, o módulo de elasticidade para os aços, para a família dos aços, eles são iguais, tá? E todos eles valem algo em torno de 200 gigapascal, tá ok? Esse é o módulo de elasticidade dos aços, tá bom? 200 gigapascal, tá? Pra vocês terem uma ideia, o da borracha, se eu não tiver enganado, eu acho que é isso, tá? Se eu não tiver enganado, eu acho que é 0,7 gigapascal, tá bom? De novo, eu acho que é isso sim, tá? Mas eu não vou afirmar aqui com certeza. Para vocês verem a disparidade que há entre um material e outro, tá bom? Tudo bem? Bom, vamos continuar interpretando o nosso gráfico aqui. Essa primeira região aqui do nosso gráfico, essa primeira região aqui, ó, vai ficar apertado aqui, mas acho que você consegue entender. Formada por esse triângulo, tá? Essa região aí é chamada de região elástica. Professor, por que região elástica? Porque dentro dessa região, que é os primeiros momentos ali durante o ensaio de tração, o material, agora a gente está falando de aço especificamente, tá, gente? O aço vai se comportar como se fosse uma mola, tá? Se eu chegar até essa tensão aqui, ó, tá? Até essa tensão aqui, e de repente faltar energia e desligar a máquina, o aço, e eu retirar a carga, pegar o corpo de prova na mão, o aço volta, ele decresce, ele volta, né, na sua condição original, inclusive no seu tamanho e dimensões originais. Tá ok? Ou seja, esse material ele volta a ter o tamanho original. Ele se comporta como uma mola. Tá? Essa região aqui, dentro da qual ele se comporta como uma mola e onde não há deformações permanentes, a gente chama na engenharia de região elástica. Tudo bem, pessoal? Depois disso, há uma outra região aqui, onde acontece um fenômeno dentro da microestrutura do material. Tá? A gente conhece esse trecho do ensaio, a gente conhece ele como escoamento. Tá? Este fenômeno é chamado de escoamento. Professor, o que é o escoamento? Escoamento é uma reorganização, tá? Dos grãos da microestrutura interna do material, onde eles se movem dentro do corpo de prova. Professor, existe movimentação ali, eles trocam de vizinhos? Sim, é isso que acontece, tá? A tensão chegou num ponto já consideravelmente alto, ao ponto de, antes mesmo do material se romper, ele vai tentar absorver aquela energia da tensão, né? E ele vai se deformar para aceitar aquela condição, tá? Ou seja, existem trocas de vizinhos, tá? Ou seja, os grãos da microestrutura interna do material, da microestrutura cristalina, eles vão se movimentar, tá? É claro que depois dessa movimentação, não há mais um retorno à condição, ao tamanho original, às medidas, às dimensões originais do corpo de prova, tá? Se eu parar o ensaio de tração nesse ponto aqui, ó, neste ponto aqui, tá? E se eu parar o ensaio de tração nesse ponto, eu vou traçar uma reta paralela, ó, essa reta aqui é paralela com essa reta aqui, tá? Ó, agora eu tenho, mesmo depois que eu tirar a carga e pegar o corpo de prova na minha mão, eu vou ter este acréscimo aqui, ó, de comprimento do corpo de prova, tá? Ou seja, ele ficou maior. Ah, mas eu queria que ele voltasse no tamanho original. Não. O escoamento, o fenômeno chamado escoamento, é um fenômeno irreversível. Não volta mais. Você alterou a microestrutura interna do material. Isso é irreversível. Tá? Já era. Não volta mais. Ele vai ficar eternamente com esse tamanho maior aí agora. Ele se deformou plasticamente. Tá? Permanentemente. Tudo bem? Mas eu não vou parar o ensaio de tração aqui, eu vou continuar o ensaio de tração, tá? Pessoal, acabei não falando, né?
Aqui nós estamos falando de um aço de baixo carbono, tá? Um 1020, tá? Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é um aço 1020. Esse aqui é um ferro fundido, tá? Para quem não conhece, esse fofo aqui é a designação, né? A maneira como a gente escreve ferro fundido, se você não quiser escrever inteira a palavra, tá? Bom, aqui está o ensaio de tração do aço 1020, tá? Quando a gente entra nessa região plástica aqui ele ainda vai suportar mais um pouco de tensão, tá? Se você reparar, existe um pico máximo de tensão aqui, ó, tá? Essa é a tensão máxima, também chamada limite de resistência. Por que limite de resistência? Porque é o máximo de tensão que o aço 1020 vai suportar. Ó, daqui para cima ele não passa, tá? Professor, mas por que ele não rompe nesse ponto? Tá? Porque existe um fenômeno chamado, não é só por isso, tá? Mas existe um fenômeno chamado estricção, tá? O que é estricção? Vamos já falar de... Antes de falar de estricção, deixa eu só, aproveitando o gráfico aqui, vou falar para vocês o seguinte, que quanto mais largo for o ensaio de tração, tá? Olha só, quanto mais largo for o ensaio de tração, conclua você para mim, o que quer dizer quanto mais largo for o ensaio de tração para um dado material? Quer dizer que ele é mais o quê? Ele se deforma mais, tá? Quanto mais largo for o ensaio de tração, maior será a ductilidade do material, tá? Mais dúctil será o nosso aço, o nosso material, tá? De novo, a ductilidade tem a ver com a maior largura do gráfico, tá? Obviamente, quanto mais estreito for o gráfico, tá? Menor vai ser a ductilidade desse material. Olha aqui, o ferro fundido, comparado com o aço 1020, o ferro fundido ele é bem menos dúctil, ou bem mais frágil, tá? Ductilidade e fragilidade são antônimos, tá? São opostos, tá? Ou o material é dúctil, ou o material é frágil. Tudo bem? Por outro lado, quanto mais alto for o gráfico, mais resistência mecânica ele terá, tá? Olha só, o ferro fundido, eu nem desenhei o gráfico até essa posição aqui, ó, tá? Mas o ferro fundido, ele tem uma tensão de tração ou de compressão, uma resistência mecânica bem maior, chega a ser 4, 5, 6 vezes maior que a do aço 1020, tá? Esse gráfico eu já falei para vocês, ele está fora de escala, tá? Mas o ferro fundido ele chega a ser 4, 5 vezes mais resistente que o aço 1020, tá? Por quê? Porque ele é bem mais alto o ensaio de tração dele. Porém, ele é um material mais frágil, tá? Por quê? Porque ele é mais estreito, o comportamento dele. Legal, pessoal? Tudo bem? Outras coisas que a gente pode tirar desse gráfico é o seguinte. Existe um cara chamado módulo de resiliência, tá? Pessoal, se a gente calcular a área do gráfico, a área desse triângulo aqui, ó, se a gente calcular a área desse triângulo aqui, ó, tá? Não sei se você percebe, a área desse triângulo é dada como... Deixa eu só ver se vocês enxergam. Não, vocês não estão enxergando, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. A área desse triângulo, vou trazer para cá, ó. A área desse triângulo vai ser dada por tensão vezes epsilon dividido por 2. Tô certo? Tensão vezes o epsilon dividido por 2. A área de todo e qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Pois é. Só que essa equaçãozinha aí nada mais é do que o módulo de resiliência, tá? Vamos chamar de UR, módulo de resiliência, tá ok? UR. Professor, o que é um módulo de resiliência? O que é a resiliência de um material? Pessoal, a resiliência é a energia de deformação elástica que o material pode suportar.
Eu não sei se você percebe, mas quando uma força produz um deslocamento, ela está produzindo um trabalho. Tá? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo lá, mas enfim. Sempre que eu aplico uma força num corpo e esse corpo se move, por mínimo que seja, né? Eu estou realizando trabalho. Tá? E a variação do trabalho é energia, ou melhor, a variação da energia é igual ao trabalho, né? Trabalho é variação de energia. E um material, ele absorve energia interna, tá? Mediante cargas externas aplicadas num corpo ou numa estrutura, tá? Mediante essas cargas externas vão realizar trabalho dentro do corpo de prova, tá? Esse trabalho da força externa, né, essa força vezes o deslocamento que ela causa, a deformação que ela causa na estrutura, vai produzir trabalho interno dentro da estrutura. E o trabalho externo, ou seja, o trabalho realizado pelas cargas externas, vai ser igual ao trabalho realizado pelas deformações internas do material. Tá? Trabalho externo, estou dizendo isso aqui, ó. Variação de trabalho externo, das forças externas, vai ser igual à variação dos trabalhos internos realizados no material. Tudo bem, pessoal? Professor, por que eu vou usar esse módulo de resiliência? Você quer ver um exemplo legal? Já viram aquela vara que nas Olimpíadas, né, tem aquele pessoal que faz salto em altura, né? Os caras começam a correr lá, aí ele coloca a vara num ponto específico lá onde ela engasta, né? E aí a vara se deforma tanto que chega uma hora que você fala, meu, vai quebrar. E ela não se quebra. Ou seja, aquela vara lá é feita de um material tão dúctil, muito mais que o aço, tá? Que ela consegue quase que dobrar 180 graus ali e não quebra. Tá? Ela enverga, mas ela não quebra, ela volta à sua condição original. E se você imaginar que você pega um atleta de 70 ou 80 quilos e eleva ele a uma altura de, sei lá, 7 metros, não sei quanto que é a altura ali do recorde ali, 7, 8 metros, não sei, 6 metros, tá? Se você pegar a energia potencial gravitacional, né, mgh, massa do atleta vezes a gravidade, vezes a altura que ele sobe, vai ser igual à energia interna daquela vara, do material ali, tá? Gente, isso aqui não é pouca coisa não. Tá? Não sei se você tem noção disso, mas a energia gerada por uma vara daquela é bem considerável. Tá? Lembrando que se a vara não quebra e ela volta à sua posição original, à sua geometria original, nós estamos falando que aquela vara ela está trabalhando dentro do regime elástico. Tá? Ou seja, o módulo de resiliência daquela vara lá é enorme, é absurdamente grande. Tá ok? Que melhorou assim, né? Tá bom? É muito grande o módulo de resiliência, tá? Ah, legal, professor. Então quer dizer que se a gente determina a área desse triângulo aqui, nós estamos determinando a energia interna que esse material pode absorver sem se quebrar. Isso, exatamente. Professor, e se eu calcular a área inteira do gráfico de ensaio de tração? A área inteira, não só a área da parte elástica dela. A gente tem que considerar essa inclinação aqui, tá, gente? Porque ela tem que ser paralela com essa aqui, ó. Tá bom? Bom, se a gente calcular a área inteira desse gráfico, o que muda é que agora nós não estamos falando do módulo de resiliência. Agora nós estamos falando do módulo ou simplesmente da tenacidade. Pode chamar de módulo também. Módulo de tenacidade. Tá ok? Módulo de tenacidade. Tá ok? Beleza? Professor, você citou um exemplo da vara lá do pessoal que faz salto em altura, né, que trabalha na região elástica. Mas existe alguma aplicação na engenharia onde eu possa usar a tenacidade do material? Sim.
Sempre que eu vou permitir a deformação permanente ou a deformação plástica do material na minha condição de projeto, eu estou falando de tenacidade e não de resiliência. Tá, professor? Mas me dá um exemplo. Para-choque de veículos. Tá? A gente sabe que os para-choques dos carros eles foram feitos de um aço muito dúctil. Isso quando não é de plástico, né? Enfim. O fato é que ele tem que absorver a energia do choque. Você não pode bater o carro num acidente e retornar para trás com a mesma velocidade com que você avançava, né? Vai morrer todo mundo dentro do carro, tá? A ideia é que num choque, né, toda a energia seja absorvida pela estrutura do carro, pelo material do carro. E como ele se deforma permanentemente, agora nós estamos falando da energia de deformação contida em toda essa área aqui, não só na região elástica. Obviamente, se você bater um carro contra uma parede muito devagarzinho, você bate, né, e ele volta. Porque o efeito mola. Nós estamos falando de resiliência, tá? Deformação elástica, tá? Quem nunca teve essa experiência, bateu o carro bem fraquinho na parede, né? Do jeito como você bate ali, você sente ele absorver, o para-choque deformar, aí você solta o freio e ele volta, tá? Deformação elástica, resiliência. Agora, se você socar o carro contra uma parede, né, contra um outro carro, tá? A ideia é que ele se deforme, obviamente, deforme plasticamente, né, permanentemente. E para não machucar ninguém que está lá dentro, ele absorve o impacto e o carro tem que ficar parado. O ideal é que ele bata e o carro fique parado, né, para sobreviver, todo mundo está dentro dele, tá? Então, reparem que a energia, a tenacidade, que é todo esse gráfico aqui, a energia da tenacidade é muito maior, consideravelmente maior que o módulo de resiliência de qualquer material. Tá ok? O que pode acontecer no caso de um ferro fundido, né, é que a resiliência e a tenacidade sejam mas muito próximas. É por isso que a gente não pode fazer um para-choque de ferro fundido. Já pensou? Você bate o carro, né, o para-choque não amassa nada, né? Teu carro permanece novo, mas quem estava lá dentro morreu, né? Por quê? Foi o motorista que absorveu toda aquela energia do impacto, tá? Então, por questões de segurança, alguns materiais têm sim que absorver a energia do impacto, tá? Isso deve constar no projeto dessa máquina, dessa estrutura. Tudo bem? Tá claro isso aí, pessoal? Energia, módulo de tenacidade e módulo de resiliência. Legal? Tudo bem? Beleza. Vamos continuar falando. Deixa eu falar um pouquinho sobre alongamento. O que nós podemos falar sobre alongamento? O alongamento, gente, ele pode ser o alongamento, como a gente já viu aqui, o alongamento é dado em milímetros por milímetro, tá? Por isso ele é adimensional, tá? Vou dar um dado para vocês aí do aço. Vamos falar um pouquinho do aço propriamente, tá? Quando a gente fala do aço, vamos pegar um aço qualquer aí, um aço de boa ductilidade, tá? A gente pode falar que o aço ele tem um alongamento de 0,32 milímetros por milímetro, tá? Isso quer dizer o seguinte, que em termos percentuais, se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter um total aí de 32% de deformação, tá? Pessoal, de novo, isso aqui eu estou pegando um aço aí qualquer, tá? Eu estou chutando aqui um valor, tá? Que é coerente para alguns tipos de aço, tá? É claro que um aço desse ele é considerado dúctil, tá ok? Este aço, gente, o fato de ele ter 32% de deformação
desde a hora que eu começo o ensaio de tração até o momento que ele se rompe, o corpo de prova, sabe o que isso quer dizer? Que para cada 1 metro de estrutura, tá? Essa estrutura ela vai se romper com 1,32 m. Você acha isso perceptível a olho nu? Você acha que a olho nu você percebe essa distensão do material até ele se romper? Obviamente, né? Poxa, 32 centímetros para cada metro, né? Eu começo, a barra tinha 1 metro. Aí quando ela estourou, quando ela arrebentou lá, ela falhou, a minha estrutura qualquer lá, ela falhou, né? Ela chegou, quando eu vou medir o corpo de prova, quando eu junto as duas partes que estouraram, que arrebentaram ali, tá? Eu meço, ela estava com 1,32 m. Ela aumentou 32%. Isso é muito perceptível a olho nu. É uma deformação bem grande. É um material bastante dúctil. Absorve bastante energia interna antes de se romper, tá? Obviamente, nós não estamos falando de um ferro fundido. Obviamente, não estamos falando de concreto. Obviamente, não estamos falando de vidro. Obviamente, não estamos falando de materiais cerâmicos, tá? Que são, né, são materiais frágeis e não dúcteis. Tudo bem? Pessoal, tá ok essa conversão de alongamento em termos percentuais? Tudo bem aí? Legal? Basta eu multiplicar por 100, né? Quando eu multiplico por 100, eu tenho o alongamento tirado do gráfico tensão-deformação, né? E transformo ele em alongamento percentual. Beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a região do escoamento. O que é a região do escoamento? Lembra lá do gráfico? O gráfico faz assim, de um aço 1020, né? Aí ele continua, certo? Pessoal, vamos falar especificamente dessa região aqui, ó, tá? O que vem a ser essa região chamada escoamento? O que é o escoamento, tá? Pessoal, como eu já falei, o escoamento consiste em a microestrutura interna cristalina do material se reorganizar. Tá? Eu falei isso, vou falar de novo. Os grãos, eles trocam de vizinhos. A gente conhece, a gente sabe que os sólidos são a única condição do material, diferentemente dos líquidos e gases, onde os vizinhos são constantes, os vizinhos são permanentes. Tá? Só que essa lei é rompida durante o escoamento. Tá? O material precisa se reorganizar, precisa achar um ponto de equilíbrio entre tensão e deformação, e ele se deforma para absorver aquela tensão. Tá? É claro que isso tem um limite. E durante o ensaio de tração você percebe que o material cresceu, você percebe que ele se distendeu. Tá? O aço estrutural, um aço 1020 aí, de baixo carbono, você percebe que ele se distendeu. Isso é um piscar de olhos. Acontece rápido isso. Tá? Esse fenômeno. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Isso aqui altera não somente a geometria. A gente sabe que a geometria do aço foi alterada, né? Ele tinha um tamanho X aqui, agora ele passou a ter um tamanho Y, um corpo de prova. Ele não volta mais no tamanho original, tá? Mas fora a dimensão do corpo de prova, será que existe mais alguma mudança nas propriedades mecânicas desse material? Sim. O fato desses grãos terem se reordenado e cada um achado o seu próximo vizinho, eles se deslocaram, eles se mexeram ali dentro, tá? Houve uma mudança, tanto é que isso gera atrito, tá? Se você colocar o dedo ali no corpo de prova, você percebe que ele está quente após esse momento aqui do fenômeno fenômeno do escoamento, tá ok? Pessoal, nossa, até me perdi aqui. Ah, sim. Sobre as propriedades mecânicas, esse corpo de prova não apenas ele sofreu uma alteração dimensional, tá? Mas o fato dessa mudança dos vizinhos, dos grãos ali, alterou também as propriedades mecânicas. Esse aço vai passar a ter uma dureza maior. Tá? Se eu fizer um ensaio de dureza daqui para frente, vocês vão perceber que o ensaio de dureza dali para frente como daqui para trás, tá? Nessas duas regiões do gráfico aqui, ó, vocês vão perceber que essa região à direita
o aço 1020 ele já foi endurecido, tá? Pode fazer ali um ensaio de dureza, você vai perceber que ele já está mais duro, tá? Que ele teve essa propriedade mecânica alterada, tá ok? Vai aparecer ali um pouco mais de tensões residuais dentro do material, tá ok? Pessoal, outra coisa que acontece durante... desculpa, não é durante esse fenômeno aqui. Um pouco mais para frente, uma coisa que acontece, tá? É o chamado fenômeno da estricção. Alguém sabe o que é estricção? Pessoal, estricção é a redução da seção transversal do corpo de prova, tá? Estricção, tá? Se você pegar um corpo de prova de um material frágil, um ferro fundido, concreto, tá? Ele vai se romper de um modo tal que você a olho nu não percebe, tá? E talvez mesmo em termos microscópicos não acontece esse fenômeno chamado estricção, tá? Mas professor, o que é a estricção? A estricção ela é bem perceptível em materiais bem dúcteis, tá? Então no caso do aço 1020, o que vai acontecer antes do corpo de prova se romper? Vai acontecer isso aqui, ó. O material vai apresentar esse comportamento aqui, ó. A seção transversal dele vai sofrer essa redução da área aqui, ó. Tanto é que depois que ele se rompe, você pode pegar as duas metades e encaixar elas, né? Você vai girando ali, você vai encontrar o ponto certo ali onde ele se encaixa, tá? Você vai achar, só tem uma e somente uma posição em que ele dá o encaixe perfeito, tá? E antes desse rompimento acontece isso, tá? Essa redução da área, tá ok? A esse fenômeno, né? Se eu pegar aqui, ó, a seção transversal do corpo de prova, na seção da ruptura é isso, tá? Enquanto que a seção aqui em outra região, onde não sofreu a ruptura, ela é maior, tá? A estricção é justamente essa redução da área, né? De uma porção para outra porção, tá ok? Tudo bem, pessoal? Até aí? A esse fenômeno, né, de redução da área durante o ensaio de tração, a gente chama esse fenômeno de estricção. Tudo bem? Legal. Vamos continuar falando de ensaio de tração. Professor, eu já percebi que alguns materiais eles não possuem um ponto de escoamento bem definido, tá? Ferro fundido, alumínio, né? Na verdade, a maioria dos materiais não possui aquele fenômeno, né, do escoamento, tá? E aí, como é que eu faço para saber qual é a tensão de escoamento ou o limite de escoamento do meu material? Eu preciso disso como engenheiro ao projetar uma estrutura, tá? Para isso a gente usa um método chamado método da deformação residual. Pessoal, existem cálculos para isso daí, tá? Mas já passando isso aí de mão beijada para nós todos, tá? Isso aí não foi aleatório, tá? Não foi alguém que chutou ano passado, tá? Mas existem bons estudos que comprovam o seguinte, a partir do método da deformação residual, que para uma deformação de 0,002 milímetro por milímetro, ou seja, uma deformação de 0,2% do material, tá? Pessoal, vocês não estão vendo, né? Desculpa. 0,2% de deformação do material, tá? Se eu vier aqui no eixo X, onde está aqui a minha deformação, se eu pegar aqui 0,2% de deformação, se eu traçar aqui uma reta paralela, tá? Eu vou perceber que onde ela cruza o gráfico do ensaio de tração, tá?
ali está o meu limite de escoamento, tá? Teoricamente está ali o nosso limite de escoamento. Professor, isso quer dizer que para um ferro fundido, para um alumínio, para materiais que possuem esse comportamento, ou seja, que não apresentam aquela região do escoamento bem definida, quer dizer que a tensão de escoamento que eu vou usar nos meus projetos de engenharia vai ser esse ponto aqui? Sim, 0,2% de deformação, traço uma reta paralela ao ensaio, e onde ela cruzar a própria curva de ensaio do material, ali está o nosso limite de escoamento para aquele material. Tudo bem? Legal? Professor, como é o comportamento do ensaio de tração de uma borracha vulcanizada? O ensaio de tração de uma borracha vulcanizada é algo mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Professor, então a borracha ela é muito dúctil? Nossa, é o material mais dúctil que existe, tá? Que eu conheça, né? Não posso afirmar isso, né? Mas eu acredito que seja um material mais dúctil ou dos materiais mais dúcteis aí que nós temos, né? A borracha, nossa, é um material extremamente elástico, tá? Legal, professor, só que esse comportamento não é linear. Não, esse comportamento não é linear, tá? A borracha não se comporta tal como o aço 1020, né? Ó, até dentro dessa região aqui, ó, dentro dessa região aqui do aço 1020, eu posso usá-lo como uma mola, porque ele tem um comportamento linear, tá? A borracha não tem comportamento linear em nenhum momento, tá ok? A gente chama isso de comportamento linear comportamento elástico não linear, tá ok? Professor, sobre a madeira é considerada, é claro que varia demais de uma madeira para outra, mas muito mesmo, varia muito, tá? Tem madeiras e madeiras, tá? A madeira é considerada um material moderadamente, razoavelmente dúctil, certo? A madeira é o seguinte, a resistência dela, as propriedades mecânicas dela dependem muito da umidade, do teor de água que tem na madeira, tá? Dependem muito também da idade dela, tá? E só lembrando que a madeira, se não for o material mais é um dos mais anisotrópicos que temos, tá? Professor, o que é anisotropia? Materiais anisotrópicos. Anisotropia. Anisotropia é todo e qualquer material cujas propriedades mecânicas variam ao longo da direção. Se eu pegar, por exemplo, um caule de árvore, a gente sabe que as fibras da madeira, é um material fibroso, né? As fibras da madeira, os veios da madeira, estão no mesmo sentido do tronco, do galho, tá? Se eu aplicar uma tensão de tração aqui, ó, ela vai bem, resiste bem, tá? Se eu aplicar uma tensão de tração agora nesse sentido, ou seja, 90 graus em relação às fibras da madeira, ela resiste bem menos e ela vai rachar, tá? Pô, professor, então quer dizer que a tensão admissível da madeira, ela vale quanto? Depende, tá? Se eu pegar a tensão admissível nesse sentido, ela é máxima. Nesse sentido, ela é mínima. Em sentidos intermediários de 0 a 90 graus, ela vai assumir valores entre o mínimo e o máximo, tá? Não é só a tensão de tração ou de compressão que varia, tá? Todas as outras propriedades, fadiga, variam, né? Com relação à direção do corpo de prova que você vai tirar, tá bom? A esse fenômeno, né, a esses materiais que possuem propriedades mecânicas que variam conforme a direção, né, do material, a gente chama de materiais anisotrópicos. Tudo bem? Legal até aí, gente?
Professor, me dá exemplo de materiais frágeis, lembrando que fragilidade é o oposto de ductilidade, tá? Materiais frágeis são aqueles que têm pouco ou nenhum escoamento, que a gente não percebe o escoamento deles, tá? Exemplos: concreto, vidro, ferro fundido, alguns materiais compósitos, tá? Alguns materiais compósitos, isso é mais moderno, tá? Gente, só a título de curiosidade, o concreto, a gente até na engenharia, a gente não considera que ele tenha resistência à tração. A gente despreza, a gente considera nula a tensão de tração, a resistência à tração do concreto, tá? É claro que ele suporta a tração, pouquinho, mas suporta, tá? Mas para fins de projeto, considera-se que o concreto não resista a tensões de tração, tá bom? Só um dado curioso, o concreto ele chega a ser 12 vezes e meia, ó, vamos colocar aqui, ó, a tensão de compressão do concreto chega a ser maior 12 vezes e meia, tá? Do que a tensão de tração, tá? Ele suporta 12 vezes e meia mais compressão do que tração, tá? Só um dado curioso aí, tá ok? Professor, me fala uma coisa, a temperatura interfere na fragilidade ou na ductilidade de um material? Sim, tá? Olha que interessante. A temperatura, ela interfere sim, tá? E essa relação é a seguinte: quanto mais baixa for a temperatura, mais frágil estará o material, tá? E quanto maior for a temperatura, mais dúctil será o material, tá? De novo, quanto mais baixa a temperatura, mais frágil será o material. Quanto mais alta a temperatura, mais dúctil será o material. Se preferir, né? Quanto mais baixa a temperatura, mais frágil. Quanto mais alta a temperatura, menos frágil. Ou ainda, quanto maior a temperatura, mais dúctil. Quanto menor a temperatura, menos dúctil. Tá? Estou dizendo tudo a mesma coisa. Tá? Mudando as palavras aí. Tá ok? Puxa, professor, então quer dizer que o Titanic, quando ele bateu no iceberg, a temperatura era algo em torno próximo de 0 graus Celsius. Pois é, era uma temperatura baixa. Tá? Aquele navio ele não poderia... Né? Era a melhor condição para ele afundar, tá? Porque a temperatura era baixa, o material do casco dele, a estrutura dele, né? Quanto mais baixa a temperatura, mais frágil ao impacto, tá? Então quer dizer que se ele estivesse navegando aí em águas mais quentes, né? A chance dele afundar seria menor? Só que aí também não teria iceberg, tá? Mas falando em ciência dos materiais, né? A teoria seria justamente essa, tá ok? Que mais? Leeuwenhoek. Pessoal, houve um carinha chamado, eu não lembro o nome dele agora, ele é mais conhecido como Hooke, tá? Não é o Hooke lá que vocês conhecem, provavelmente. Eu acho que é Robert Hooke, se eu não estiver enganado, mas não tenho certeza não, tá? O Hooke é o seguinte, esse cara percebeu que, estudando, analisando o gráfico de tensão-deformação, né? Aquela região elástica, né? Aquela região reta do gráfico, tá? Isso é aplicado para aços e alguns outros materiais que possuem comportamento linear elástico, tá? Ele percebeu que, é claro, né, observando o gráfico, ele percebeu que a tensão ela é proporcional à deformação, tá? E quem é essa constante que multiplica a deformação para se achar a tensão? Lembra que eu mostrei para vocês que se a gente achar a tangente desse ângulo aqui, ó, nós temos aqui tensão e nós temos aqui deformação, ou se preferir, delta, né, variação delta sigma por delta epsilon. Lembra disso? A tangente desse ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Ou seja, a tangente dessa curva aqui, né, sigma por epsilon, vai ser um carinha que a gente conhece como módulo de elasticidade,
ou ainda módulo de Young, tá ok? A gente pode chamar esse coeficiente até de coeficiente de rigidez do nosso material, tá? Então a gente pode colocá-lo aqui e dizer que a tensão é proporcional à deformação do material, tá? E a constante que a gente multiplica um para achar o outro é o módulo de Young, tá ok? Legal? É chamado módulo de elasticidade ou módulo de Young, e é a tangente dessa reta que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Espero que vocês estejam entendendo, né, o assunto aí, tá bom? Vamos lá, o que mais a gente pode falar de ensaio de tração? Já falamos de energia de deformação, já falamos de módulo de resiliência, módulo de tenacidade. Vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de Poisson, tá? Houve um outro carinha aí chamado Poisson, coeficiente de Poisson, tá? Pessoal, o coeficiente de Poisson é essa letra grega aqui chamada, a gente chama ela de Ni, tá? Ni. Outros chamam de Nu, tá? Nu, tá? O coeficiente de Poisson, matematicamente falando, ela é menos a deformação lateral, ou também chamada transversal, dividido pela deformação longitudinal, tá? Pessoal, na prática, a gente sabe que para os aços, tá? O coeficiente de Poisson, ele está entre 0 e meio, tá? Para vocês terem uma ideia, o coeficiente de Poisson para aços é algo em torno de 0,32. Tudo bem? 0,32. Tá, professor, mas o que é esse coeficiente de Poisson? Olha só, durante o ensaio de tração, eu estou ensaiando a tração meu corpo de prova aqui, ó, tá? Na hora que eu traciono esse corpo de prova, você concorda que vai haver uma redução no diâmetro, ou seja, uma deformação lateral nesse corpo de prova? Como era no sentido de reduzir a seção transversal, por isso que nós temos esse sinal negativo aqui, tá? A deformação lateral, ou seja, o quanto ele vai reduzir aqui, é esse numerador aqui, ó, tá? E a deformação longitudinal aqui, ó, o quanto esse corpo de prova vai crescer, tá? É o denominador, tá? É claro que a deformação lateral vai ser consideravelmente menor que a deformação longitudinal no sentido do comprimento. É por isso que nós temos aqui um valor sempre menor do que 1. A deformação lateral sempre será menor que a deformação longitudinal, tá? Por isso nós temos valores entre 0 e 1, tá? No caso dos aços, entre 0 e meio, tá? Então, o Poisson foi esse cara aí que correlacionou a deformação lateral, né? Que achou essa razão entre a deformação lateral e a deformação longitudinal. Tudo bem? Professor, onde que eu vou usar isso? Calma, aguenta aí. A gente vai, não na aula de hoje, tá? Mas mais para frente a gente vai usar esse coeficiente de Poisson aí, tá bom? Na verdade, já vou passar para vocês. Existe uma formulinha, deixa eu já colocá-la aqui. Existe uma correlação entre o módulo existe uma correlação onde a gente consegue achar, né, já vamos falar disso, o módulo de elasticidade ao cisalhamento, chamado de G, tá? Ele correlaciona o módulo de Young, tá?
e o coeficiente de Poisson, tá? Por essa formulinha aqui, tá? Ou seja, pelo coeficiente de Poisson e pelo módulo de elasticidade, a gente consegue achar o módulo de elasticidade ao cisalhamento. Tudo bem, pessoal? Legal até aí? Não se preocupe, o coeficiente de Poisson a gente vai usar mais para frente, tá ok? E para acabar, gente, nós temos mais dois assuntos que são mais rápidos, são mais curtos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ensaio de fluência, tá? Vou falar um pouquinho sobre ensaio de fluência. Professor, o que é o ensaio de fluência? Eu acabo aplicando ensaio de fluência sempre que eu desejo conhecer o comportamento de um dado material com relação à temperatura, tá? Professor, posso usar o aço X para uma aplicação onde ele vai sofrer e vai sofrer em altas temperaturas? Como funciona isso? Tá? O ensaio de fluência, gente, imagina o seguinte: eu vou ensaiar um dado aço, tá? Um tipo específico de aço. E aí é o seguinte, eu vou fazer um ensaio de tração nele e vou perceber que ele se comportou dessa maneira aqui, ó, tá? Pessoal, estou falando ensaio de fluência, mas lembra, esse gráfico aqui é o gráfico tensão-deformação. Eu estou fazendo um ensaio de tração. Professor, todo ensaio de fluência é um ensaio de tração? Sim. Tá? Só que em temperaturas diferentes. Tá? Basicamente é isso. Então eu vou pegar a tração que esse material suportou, né? A deformação que ele suportou, e eu sei que eu fiz esse ensaio aqui, desse aço específico aqui, eu fiz esse ensaio aqui em 30 graus Celsius, tá? Daí no dia seguinte, ou no mesmo dia, desde que eu consiga controlar a temperatura da sala onde está a máquina de tração, eu fui lá e fiz um ensaio de tração com ele e percebi que ele se rompeu a uma tensão um pouco menor, tá? Quando eu fiz o ensaio a 0 graus Celsius, tá? E eu percebi que ele se rompeu aqui, ó, a uma tensão um pouco menor, tá? É claro, gente, eu esqueci deixa eu só corrigir aqui. Quanto maior for a temperatura, menor será a deformação, tá? Então ele se rompe um pouco antes aqui, ó, tá? E aqui ele rompeu a 0 graus Celsius, tá? Aqui eu consegui fazer o ensaio a menos 20, tá? Isso, tá certo, menos 20, é isso aí, tá? Peraí, gente, tem alguma coisa errada. A deformação vai ser menor. A deformação vai ser menor quanto menor for a temperatura. Isso, tá certo, é isso mesmo, tá? É claro que existe um limite, né? Se eu tiver muito quente, ele vai romper, com uma tensão de tração menor, tá? Se for muito quente, né? Se o material estiver incandescente, é claro que ele vai suportar
um esforço de tração menor. Tá ok? Bom, o que vem a ser o ensaio de fluência? Então, o ensaio de fluência é justamente isso. Tá? Para cada temperatura do corpo de prova, eu faço um ensaio de tração nele. Tá? E ele vai suportar diferentes limites de tensão, tá? Para cada temperatura. Tá? Isso é um ensaio de fluência. Pessoal, existem variações no ensaio de fluência. Tá? Só que a ideia aqui não é a gente aprofundar. Eu também não sou especialista nessa área de materiais. Minha área é resistência dos materiais e não ciência dos materiais. Tá ok? Eu estou passando para vocês um panorama de como é feito, né, um dos ensaios de fluência. Tá ok? Uma das variações dele aqui. Tá ok, pessoal? Beleza? E o ensaio de fadiga? O que vem a ser o ensaio de fadiga? Para nós aqui, a ideia aqui não é a gente aprofundar nesse assunto especificamente. Tá? Vocês vão ter, ou já estão tendo aí, disciplinas específicas na área de ciência dos materiais, aí onde o professor vai poder explicar para vocês com detalhes, né, como que se faz isso. Tá? Aqui para nós, na resistência dos materiais, a gente vai usar direto os dados de tensão de escoamento, tensão de ruptura, tensão de fluência, limite de fluência e assim por diante. Tá? A gente pega esses dados prontos para determinar a tensão admissível que a gente vai usar para projetar determinada estrutura. Tá? E isso, nisso que está a resistência dos materiais. Tá ok? Mas a forma como a gente extrai esses dados do material, as propriedades mecânicas, né? Isso aí vem lá da ciência dos materiais. Tá ok? E finalmente, nós temos um gráfico de fadiga. O que é um ensaio de fadiga? Pessoal, ensaio de fadiga é um gráfico também, 2D, tá? Onde nós temos aqui no eixo X ou o tempo em horas ou número de ciclos, tá? Depende de como você faz esse ensaio aí, tá bom? E aqui nós temos a tensão megapascal, normalmente é megapascal no caso dos aços, tá ok? Pessoal, a fadiga é assim, pensa comigo, eu vou fazer um ensaio de tração num corpo de prova, tá? Aí na hora que ele se rompe, eu registro aqui, ó, a tensão com que ele se rompeu, tá? Ele rompeu com X megapascal aqui, ó, tá? Olha a minha ideia, eu vou pegar um outro corpo de prova idêntico, vamos supor que ele vá suportar, isso não é real, seria um cenário ideal. Eu vou pegar um outro corpo de prova, gêmeo daquele primeiro, mesmo material, mesmas características, e vou ensaiá-lo a tração, tá? Só que eu não vou levar ele até X, eu sei que no X ele vai estourar. Eu vou levar ele até X menos 1, tá? Pergunta você, esse corpo de prova vai estourar? Ele vai se romper? Ah, eu acho que não, professor. Se ele rompe com X e eu cheguei até X menos 1, ele não vai se romper. Então eu trago o meu ensaio até esse ponto X menos 1, aí eu paro o ensaio e tiro o corpo de prova de lá. Ele não se rompeu, não quebrou, tá? Aí eu pego um outro corpo de prova, eu faço isso até X menos 1 uma vez só, tá? E paro. Agora eu vou pegar o meu mesmo corpo de prova que não se rompeu, eu vou levar ele até X menos 2, tá? Só que eu vou fazer o ensaio 5 vezes, né? X menos 2, solta. X menos 2, solta. X menos 2, solta. 5 vezes, tá? E eu percebi que lá pela, 5 vezes, vamos supor, lá pela 20ª vez, ele estourou, tá? Quando eu faço uma ruptura monotônica, quer dizer, eu faço com um ciclo só, eu vou esticando até ele arrebentar, pá, estourou. Eu registro, ele rompeu com X, tá? Agora eu vou levar ele até 10 kgf menos, tá? De tensão aqui, de força, né, na máquina. Então, vamos supor, se ele rompeu com... Vamos falar de números, vai. Vamos supor que ele rompeu com sei lá... vamos trabalhar com números redondos. Ele rompeu com 100 kgf. Estou falando de força agora, a força da máquina, tá? Ele rompeu com 100 kgf. No próximo ensaio, eu vou pegar um outro corpo de prova idêntico, mesmo material, mesmas características. Vou levar ele até 98 kgf. Aí eu solto. Aí eu estico ele até 98 kgf de novo. Aí eu solto.
Vou até 98 kgf de novo e solto. Você acha que ele vai suportar eternamente 98 kgf? Quantos ciclos forem necessários? Tá? Eu gostaria de estar dando essa aula presencial, né, para interagir com vocês, perguntar, ouvir vocês, né, para conduzir vocês até a resposta, tá? Como isso não é possível, já vou adiantar para vocês. Se eu tracionar ele com 98 kgf, sabendo que ele rompe com 100, eu posso tracionar ele 98 kgf, por exemplo, 20 vezes, tá? Então, quando der 20 ciclos, ó, 20 ciclos, tá aqui, ó, ele rompeu com 98 kgf. Se eu fizer um ensaio com 96 kgf, vamos dizer que ele vai se romper com 50 ciclos, tá? Ó, com 96 kgf ele se rompe com 50 ciclos. Com 90 kgf ele se rompe com, sei lá, 200 ciclos, tá? Com 85 kgf ele se rompe com 500 ciclos, tá, pessoal? Eu estou chutando esses valores, tá? Apenas ilustrando como é feito um ensaio de fadiga. Pessoal, deixa eu mudar aqui, né? A gente já falou bem superficialmente do ensaio de fluência. Agora nós estamos falando do ensaio de fadiga, tá? O que você acha que vai acontecer? Quando eu tiver, vamos supor, o aço suporta 100 kgf, na hora que eu chegar em, sei lá, 50 kgf, na hora que eu chegar aqui, ó, em 50 kgf, tá? Vamos supor aqui, ele rompeu, no ensaio de tração, ele rompeu com 100. Na hora que eu chegar nos 50, tá? Você acha que ele suporta quantas vezes? Quantos ciclos? Ah, ele suporta 500 mil ciclos, tá? 500 mil ciclos, tá? E se eu baixar para 45 kgf, o que vai acontecer? Tá? 45 kgf, eu não sei se você concorda comigo, mas você acha que esse gráfico aqui, ele pode chegar no zero? O que você acha? Pensa comigo, vou interpretar o gráfico. Se ele chegar no zero, tensão igual a zero, né? Isso quer dizer o seguinte, eu vou ficar olhando para o corpo de prova, ele está paradinho ali, tá? Depois de 1 milhão de ciclos, ele se quebra. Não tem nada nele, não tem força nenhuma agindo sobre ele. Eu estou olhando para ele, né? Depois de eu fazer 1 milhão de ciclos, ele se quebra sozinho. Faz sentido isso? Não, isso não faz sentido, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que vai haver uma tensão aqui, ó, onde a partir dessa tensão eu posso aplicar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de ciclos, tá? Que esse material não vai se quebrar mais, tá? Pessoal, de novo, todo aço possui, né? Eu posso arriscar dizer que todo material, com exceção da madeira que tem suas peculiaridades, todo material apresenta um limite de fadiga, tá? Esse limite de fadiga é o seguinte, o que é o limite de fadiga? É a tensão, primeira definição, limite de fadiga é a tensão, é uma tensão, tá? É a tensão abaixo da qual o metal nunca mais vai se quebrar, tá? Uma condição cíclica, tá? Ele vai ter vida eterna, tá? É claro que esse limite de fadiga é uma tensão bem menor que a tensão de ruptura dele no ensaio de tração, bem menor, tá? Então, professor, como é que a gente define, né, esse ponto a partir do qual o material não vai se quebrar nunca mais? Essa definição, essa teoria diz o seguinte, que a partir de 1 milhão de ciclos, o material não se quebra mais, tá? Teoricamente, a partir de 1 milhão, né, esse material não vai se quebrar mais. Professor, então eu posso projetar uma máquina e suas peças para não quebrarem nunca, desde que elas suportem 1 milhão de ciclos, né? Aí eu pego qual é a tensão de fadiga dela, o limite de fadiga dela, vamos supor que seja 50. Se eu projetar as minhas peças para que elas nunca ultrapassem 50 kgf, 50 megapascal, por exemplo, tá? Então quer dizer que teoricamente essa máquina não vai quebrar nunca. Isso, tá? Teoricamente é assim que funciona, ok? Professor, eu posso fabricar um avião para a vida infinita?
Você até pode, só que esse avião vai ficar muito pesado. A estrutura dele vai ficar muito superdimensionada. E a gente sabe que o inimigo número 1, né, do engenheiro aeronáutico é o peso. Tá? Então a gente nunca projeta um avião, uma estrutura aeroespacial para a vida infinita. Tá? Você já ouviu falar que os aviões eles têm vida de 25 anos, vida útil? Depois que deu 25 anos, o avião pode estar em estado perfeito, voando normalmente, sem nenhum histórico de acidente. Você não pode mais voar com esse avião. Porque a estrutura dele, né, a fuselagem dele, as asas, toda a estrutura dele já está, é claro que naturalmente vistoriadas, né, mas ela já está cheia de microtrincas. Tá? Então a gente sempre projeta uma aeronave, né, para ter uma vida de 25 anos. Tá? Ou seja, em algum momento, né, você está usando uma tensão mais ou menos aqui, ó, tá? Um Y aqui, ó, certo? É claro que depois de vários ciclos, né, vai chegar uma hora que ela vai, alguma parte do avião, da estrutura dele vai se romper, vai sofrer ruptura frágil, tá? Aí você pega lá, esse avião foi projetado para 50 mil ciclos. Imagina que a asa do avião ela bate, né? Não sei se você sabe, mas a asa do avião ela faz esse movimento aqui, ó, tá? Ela fica sofrendo flutter, né? Ela fica sofrendo vibração. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Cada vez que ela sobe e desce, você conta um ciclo. Ó, esse avião já deu um ciclo, tá? Essa asa já deu 2, 3, 4. Na hora que chegar em 50 mil, pessoal, eu não sei se é esse o valor exato. Tá? Talvez seja 500 mil, não sei, 800 mil ciclos, eu não sei. Tá? O fato é que depois que ele atingiu, ou quando ele vai chegando perto dos ciclos para o qual ele foi projetado, ele vai se aproximando cada vez mais. Ó, o meu avião já está aqui. Tá? Ou seja, você nunca deixa o avião chegar, né, nesse número exato de ciclos aqui. Tá? Você faz ele usar 80% dessa quantidade de ciclos. Tá? E esses ciclos, tem como você correlacionar esses ciclos aos anos de uso do avião. Tá? Essa quantidade de ciclos dá algo em torno de, sei lá, 30 anos de uso do avião. Né? Só que eu não vou usar os 30 anos para romper lá na última viagem final. Né? Então, ao invés de 30 anos, eu vou usar essa aeronave por 25 anos. Tá? É assim que funciona. Tá? Pessoal, ficou claro esse ensaio de fadiga aqui? Pessoal, eu não vou falar da máquina que faz ensaio de fadiga. Existe ensaio de fadiga à tração, fadiga à flexão, fadiga à torção. Existem velocidades com que você pode executar o ensaio de tração e, obviamente, isso interfere no resultado. Tá? Uma coisa é você dar um ciclo na tração e soltar, um ciclo por hora. Outra coisa é você fazer uma máquina, né, que fique uma vez por segundo, dando um ciclo por segundo de tração. Você acha que os dois materiais vão suportar a mesma quantidade de ciclos numa mesma tensão? Não, por quê? Quanto mais rápido for o ciclo, né, você pegar uma máquina lavar roupa, né, o eixo ali da máquina lavar roupa fica torcendo, né, e faz isso aqui, ó. Vamos supor que ele faz isso a uma taxa de uma revolução por segundo. Ele vai e volta uma vez por segundo. Isso gera muito calor. Tá? Se ele fizesse isso aqui uma vez por hora, né, o efeito de temperatura não teria temperatura. Né? A temperatura seria considerada ambiente. É claro, quanto mais rápido você faz esse ciclo, a temperatura interfere. Tá? A temperatura baixa o número de ciclos, tá? O limite de fadiga. Tá ok? Bom, quais são os parâmetros aí que interferem no limite de fadiga? Primeiro, a tensão. Deixa eu colocar em azul aqui. Primeiro, a tensão, tá? A gente viu no gráfico. Para cada tensão existe uma, né? Para cada tensão aqui, ó, existe uma e somente uma, somente um número de ciclos, tá? Tá ok? Aqui que está o nosso limite de fadiga, tá? LF, limite de fadiga, abaixo do qual o seu material tem vida eterna, não vai se romper nunca mais, tá ok? Então a primeira coisa que interfere no limite de fadiga, a tensão, tá? A tensão cíclica.
Vamos chamar de tensão cíclica, ok? Que mais? Outra característica do limite do ensaio de fadiga. O limite de fadiga, não preciso nem falar, né, gente? O ensaio de fadiga, ele é um ensaio destrutivo. Você leva o material até ele se romper. E outra, você nunca faz um ensaio de fadiga com um corpo de prova só, você faz com vários, para poder traçar aquela curva, tá? Essa curva aqui do ensaio de fadiga, ele é feito com vários. Cada ponto desse é um corpo de prova que foi rompido, tá? É um ensaio mais demorado, você tem que fazer com vários corpos de prova, é um ensaio um pouco mais caro, né? No ensaio de tração, não, você usa um corpo de prova só, tá? No de fadiga, você usa dezenas ou até centenas, tudo bem? O que mais caracteriza o ensaio destrutivo e o ensaio de fadiga? É que a ruptura, ela sempre será uma ruptura do tipo frágil, tá? Que mais? O que a gente extrai do gráfico de fadiga, de ensaio de fadiga? A gente extrai dele, né? Na verdade, a gente faz o ensaio justamente para obter essa informação, o chamado limite de fadiga, tá ok? Que mais? A gente extrai do gráfico, a gente extrai do ensaio de fadiga o gráfico S por N, tá? Número de ciclos desculpa, não é S, gente. Tensão por N, onde N é número de ciclos e a tensão, tá? No eixo vertical, tensão versus número de ciclo, tá ok? Pessoal, são essas as informações, as características que a gente consegue extrair de um de um ensaio de fadiga, tá ok? Pessoal, pela última vez eu vou falar para vocês, eu não sou especialista em ensaios mecânicos, tá? Eu só estou passando para vocês o fundamento, a introdução desses ensaios aí. Lembrando que a resistência dos materiais não é responsável por extrair os dados, as propriedades mecânicas do material. A gente pega os dados do material pronto, a gente pega a tensão de escoamento pronta, tá? A gente pega a tensão de ruptura pronta como um dado de projeto. A gente pega o limite de fadiga, né? O sigma F, limite de fadiga pronto, tá? Lá da ciência dos materiais. A ciência dos materiais que é responsável por extrair estes dados aqui utilizando os ensaios mecânicos, tá bom? Aqui na resistência dos materiais a gente usa esses dados prontos para fazer os cálculos estruturais, tá ok? Mas eu espero, com essa introdução aí aos ensaios que eu passei para vocês, ter iluminado, né, a cabeça de vocês aí as ideias, né, pelo menos como funciona e como se extraem esses dados aí, tá ok? Pessoal, obrigado pela sua paciência, eu vou subir esse vídeo daqui a pouquinho no YouTube, tá, e já mando para vocês lá no Teams, tá ok? E aí eu vou passar também alguns exemplos de exercícios resolvidos, e mais uma lista aí de uns poucos exercícios para vocês entregarem até domingo da outra semana, tá ok? Pessoal, obrigado pela sua paciência, espero ter conseguido passar o mínimo para vocês aí do capítulo 3 do Ibeler, tá? Aqui eu acabei passando toda a teoria do capítulo 3 do Ibeler, tá bom? Ótimo final de semana para vocês.